Olá, gente, bom dia, tudo bem com vocês? Eu espero que estejam bem, eu espero também que hoje nós possamos ter um dia abençoado e com a proteção do céu durante todo o dia. E que hoje, na manhã de hoje, o ensinamento que nós vamos ter da parte de Deus possa encontrar guarida no meu e no seu coração e provocar as mudanças necessárias para que a gente venha fazer o que é bom, justo, reto diante de Deus. A lição de hoje, vocês podem fazer a leitura prévia, é da página 27, Marta e Maria. A história é curta, mas ela traz grandes ensinamentos para a nossa vida. A história se passa no povoado de Betsaída. O livro não aponta, só diz que é um povoado perto de Jerusalém, e sim, o nome desse povoado é Betsaída. A tradução do nome desse povoado quer dizer casa de pesca. E na Bíblia a gente encontra alguns lugares que começam com bet, né? Algumas palavras que começam com essa partícula bet. Sempre que a gente encontra essas palavras que começam com bet, bet quer dizer casa de, lugar de. Assim como a gente tem Betsaída, a gente também tem Betesda. Betesda foi aquele lugar lá onde o moço foi curado, e aí Betesda significa lugar de cura, né? Casa de cura. E a história se passa com duas personagens hoje, Marta e Maria. Marta e Maria era irmã de Lázaro, aquele Lázaro que Jesus ressuscitou. Então, era um lugar que Jesus frequentemente visitava, né? Ele sempre passava por lá e parava nesse povoado, tinha amizade com Lázaro, com Marta e com Maria. E não foi diferente dessa vez. Ao passar pelo povoado, Jesus se hospeda na casa de Marta. E olha que curioso, Marta quer dizer dona da casa. Maria quer dizer soberana, a pura, senhora soberana. E Marta, senhora da casa ou dona de casa. Olha que curioso, porque esses nomes já nos trazem assim, a menção do que acontece nessa história. Marta recebe Jesus e os seus na sua casa, e Marta poderia ter organizado um cardápio mais fácil, talvez, ou ter organizado as coisas de maneira mais simples para também aproveitar os ensinamentos que Jesus estava deixando em sua casa. Mas, do contrário, ela trabalha tanto, ela se envolve tanto em tantas tarefas domésticas, e que o Mestre Jesus, na sua casa, liberando ensinamento, liberando bênção de vida através de sua palavra para as pessoas que estavam ali, ela não pôde aproveitar esses ensinamentos porque ela estava ocupada em fazer o melhor para receber Jesus, para receber aqueles que andavam com Jesus, né, os discípulos, enfim. E eu não gosto quando eu ouço, por exemplo, pessoas dizendo: porque a Marta, ela se empolgou tanto nas coisas e ela não deu atenção para a palavra e tal. Eu acredito que Jesus foi o maior mestre, o maior professor que já passou por essa terra. Tudo que Jesus fez, as curas, todos os ensinamentos, tudo traz grandes ensinamentos. E nessa oportunidade, além de Marta, nós também aprendemos muito com ela. E se a gente for pensar, ela estava oferecendo serviço para Jesus, ela estava fazendo o que era melhor aos olhos dela para receber Jesus, para deixar Jesus confortável, ou oferecer algo agradável para ele comer. Então, de modo que ela se envolveu tanto com as tarefas que ela se incomodou de ver a irmã Maria sentada ouvindo os ensinamentos de Jesus. E aí ela lança para Jesus: você não se incomoda de me ver, né, atupefada, agoniada, com tanto serviço, e minha irmã sem fazer nada? Não manda ela me ajudar. E aí Jesus repreende Marta. E é muito interessante porque ele diz: Marta, Marta. Sempre que a Bíblia traz essa expressão chamando o nome da pessoa duas vezes, a gente entende que é um despertar de Deus. Quando Jesus, às vezes, quando Deus falava com os profetas pelo nome, chamando duas vezes, era dando um despertamento, dando assim aquele chacoalhão
naquele profeta. E Jesus repete a mesma coisa aqui com a Marta. Ele diz: Marta, Marta. Então ele está dizendo: acorda, preste atenção. Marta, se liga. Marta, preste atenção. E ele diz exatamente assim: você está agitada e preocupada com muitas coisas, mas apenas uma é necessária. Maria escolheu a melhor parte e ninguém vai tirar dela. Tem até uma música agora, né, gente, que canta esse pedacinho aqui que eu acabei de ler, essas palavras de Jesus. Jesus deixa o ensinamento aqui para Marta, para mim, para você, de que apesar das lutas do dia a dia, apesar de tudo que a gente faz, nós precisamos separar um tempo, separar um momento, porque de tudo, o mais importante é aprender sobre ele, é dedicar tempo para ele. E as outras coisas a gente vai encaixando. Tem um versículo que diz assim: buscai antes o reino de Deus e as demais coisas vos serão acrescentadas. E esse versículo ele se encaixa perfeitamente aqui. Maria buscou primeiro o reino. Não é todo dia que a gente tem Jesus na nossa sala. Não é todo dia que Jesus entra na nossa casa para ensinar. Maria escolheu a melhor parte, se assentou e ouviu o que Jesus tinha para ensinar. Marta, por sua vez, com Jesus na sua casa, ela se envolve com tantas tarefas, com um cardápio mirabolante, com tanta coisa, que não tem tempo para ouvir o que Jesus tem para nos ensinar, né? Para ensinar eles naquela época. E o grande ensinamento que a gente tira disso: por mais que nós tenhamos muitas atividades, muita coisa para fazer, muitos lugares para ir, a nossa agenda está sempre muito cheia, mas é necessário dedicar um tempo para conhecer sobre a palavra de Deus. A Bíblia já nos orienta: conheceis e prossegueis conhecendo a palavra do Senhor ou o nosso Deus. A gente precisa tirar esse tempo, reservar esse tempo para falar com Deus, para ler a palavra de Deus, porque quando a gente quer falar com Deus, a gente ora. Quando a gente quer ouvir o que Deus tem para nos dizer, a gente não precisa parar o momento e ficar ouvindo um estrondo, relâmpagos, de repente uma voz grave. Tudo que ele tem para nos dizer está escrito na palavra de Deus. Então, se nós precisamos aprender dele, é através da Bíblia que nós vamos aprender. Se nós desejamos conhecer sobre ele, é através da Bíblia que nós vamos conhecer. Se a gente for pensar, assim, vamos fazer uma reflexão, eu aqui, você aí. O que a gente faz durante o dia, da hora que a gente acorda até a hora que a gente vai dormir? A gente dedica tempo para tanta coisa, para trabalho, para estudo, para o lazer, para conversa com amigos, para o celular, para as redes sociais. E muitas vezes o dia acaba, chega a noite e aí vamos dormir e a gente não tira esse tempo fiel todos os dias para Deus. Porque ontem hoje não, mas ontem deu certo. Hoje que não deu, porque hoje foi muito cheio de coisa. Mas isso aí não é prioridade. Não é como o versículo que eu acabei de dizer: buscai antes o reino de Deus e as demais coisas vos serão acrescentadas. Antes nos dá a ideia de primazia, antes nos dá a ideia de importância maior. Então, precisamos tirar com primazia. Não precisa ser o primeiro momento do dia. Se não der o primeiro momento do dia, mas nesse momento aqui, é certo que eu vou dedicar ao Senhor. Eu vou ler, eu vou orar, eu vou falar com Ele, porque é necessário. É disso que o Senhor Deus quer nos ensinar com essa lição de Marta e Maria. Existe um livro, inclusive, que fala sobre isso, sobre nós dedicarmos tempo nesse tempo sem tempo. E o nome do livro é Como Ser Maria em Tempos de Marta. E se a gente for pensar sobre essa pergunta, realmente, a gente vive em tempos de Marta, muito cheio de afazeres, muito cheio tem tempo, sem tempo, várias tarefas durante o dia. E aí, como que a gente pode ser uma Maria, uma adoradora, uma sedenta pela palavra, sedenta em estar perto de Deus, em tempos assim?
E às vezes a gente, quando não tem nada para fazer, vamos nos distrair com celular, com TV, com um jogo, com videogame, com rede social, enfim. Essa lição de hoje nos ensina que nós precisamos, com excelência, tirar um tempo e oferecer para o Senhor. Oferecer ao Senhor para nós buscarmos a sua presença, para nós conversarmos com Ele, para nos aproximarmos dele cada dia mais. E aí que esse ensinamento de hoje já possa causar essa mudança ainda hoje nas nossas vidas. Que a partir de hoje a gente venha todos os dias refletir sobre essa necessidade de buscar antes o reino de Deus e esperar que as demais coisas o Senhor vai acrescentando ao seu tempo. Vamos, a partir de hoje, refletir sobre essa necessidade de estarmos perto de Deus, conhecermos mais sobre Ele, para que a gente possa construir um relacionamento sincero e íntimo com o nosso Deus. Que o Senhor Deus possa nos abençoar nesse dia de hoje. Fiquem com Deus.